Bom dia novamente, pra quem não falei ainda, para quem tá aí na gravação depois também, sempre tem um pessoal que acaba acompanhando mais pela gravação também, pelo horário e tal. Então, muito feliz da gente começar mais esse grupo de leitura. Bom dia, João. É, como eu tava falando, assim, essa prática da leitura tem sido muito valiosa para nós. Por trazer muito do que é a educação Schumacher, né? De a gente estar, assim, estudando as referências, né? Esse pensar intelectual, mas está sempre fazendo isso num espírito de comunidade, né? Conectando com as nossas experiências, refletindo, né? Junto o que que as ideias, né, que a gente está estudando ajudam a gente a enxergar da nossa própria realidade, do nosso próprio contexto, né? E mais do que isso, criar esse senso de comunidade que nos ajuda a, a motivar mesmo, né? A saber que a gente está junto nessa busca por uma mudança, por um modo de viver, como o Nego Bispo fala, né? Mais em confluência com a vida e não com essas heranças, né? Que a gente recebeu e recebe, né? Cotidianamente pelos outros estudos, né, que a gente acaba fazendo sem perceber do que a mídia, o dia a dia nos traz, né? E a gente criar outros espaços de cultivo, né? Em que a gente cultive esses outros modos de viver que a gente cada vez mais claro, né? A urgência, a necessidade, todas essas crises que a gente vem vivendo, né? Que são sintomas dessa história, né? Desse modo de ver que foi estabelecido ao longo de uma história do colonialismo, né? Da modernidade. Então, ter esses espaços de cultivo e começar o dia assim, né? Com essa sensação de se conectar, se inspirar e com as ideias e com as pessoas e com esse senso que a gente cria juntos e para o nosso dia é muito especial. E aí é isso. O Nego Bispo já é uma referência para nós há bastante tempo, né? A gente, enquanto escola que foi inspirada na Schumacher College da Inglaterra, né? Que é totalmente, né? Europa, né? Embora tenha sido criada por um ativista indiano, né? Que trouxe justamente esse espírito de comunidade, essa aprendizagem holística, muito dessa ancestralidade dele mesmo também, né? Então, é um espaço que, de certa forma, é contracultural, né? Nesse sentido de estar no coração, né? Do colonialismo na Inglaterra, que foi uma das maiores impérios ali colonialistas e, enfim, sabe muito bem. Mas criar um espaço com essa outra lógica que é baseada na conexão com a terra, com a comunidade. E a gente, trazendo essa referência de lá, sempre teve essa chamada, assim, não, a gente tá vindo de lá, mas tem os saberes daqui, né, que estão sempre, desde sempre, né, é, na história desse país, resistindo a essa literal invasão, né, territorial, mas cultural, né, cosmológica mesmo. E é com eles que a gente tem que aprender também, né? Então a gente começou ao longo da nossa história sempre a trazer essas referências mais e mais. Então, um trabalho com os povos indígenas também. Agora a gente está fazendo os mutirões numa aldeia aqui próxima de São Paulo frequentemente. Mas o Nego Bispo foi uma pessoa que a gente estudou, já chamou para programas nossos também, online, assim. E nas nossas conversas eles têm estado cada vez mais presente, que eu estava comentando, né? É incrível como sempre vem uma distinção que ele traz, né? Um conceito que ajuda a pensar, né? A articular, a nos orientar em perceber essas influências do colonialismo e brechas por onde a gente se colocar no mundo de uma maneira diferente.
Então, feliz da gente começar esse grupo do livro A Terra Dá, a Terra Quer, do Nego Bispo. Eu acho que a gente poderia, só bem rapidinho, assim, para a gente tá falando, né, a gente tá em confluência com o lugar, pra gente sair um pouco só da tela aqui, né? A gente dar uma respirada fundo e conectar um pouco, assim, com esse mais do que o racional que a gente vai estar exercitando. Fazer algumas respirações fundas, conectando com o lugar que você tá, com o seu corpo. A gente no dia a dia fica muito nessa experiência separada, né, na nossa cabeça, então é sempre bom a gente trazer nossa atenção de volta pra tudo isso mais que tá sempre presente, né? Através dos seus sentidos ou da sua visualização, conecta aí com a terra também que você tá, com o ambiente que você tá, mesmo que esteja num prédio, né, distante. Por baixo sempre tem na terra, tem as outras vidas que, por mais afastadas que estejam, também estão presentes. E a gente pode ir voltando aqui para a tela e a gente podia fazer uma rodadinha rápida da gente falar só o nosso nome e da onde a gente tá, o lugar que a gente tá, para também trazer um pouquinho desse gosto dos mais que humanos que a gente está trazendo para esse encontro. Eu, meu nome é Luiz, né? Luiz Gabriel, pode chamar de Lu também. E eu tô agora em São Paulo, na Vila Ipojuca. Tô ficando aqui no Espaçozinho, que é um espaço da Clau, que é professora cozinheira da escola. Oi. Ih, Cris, eu ia falar, mas seu áudio tá fechado. Fala aí. Tá fechado. Você, fala Tá você, bom. tá? Então, eu sou a Gisele, eu tô na cozinha de casa, aqui no Butantã, portão 3. Quem quiser passar aí pra tomar um café, estamos aí. Eu sou Cristiane, eu estou na cidade de Petrópolis, perto do Rio de Janeiro, 60 quilômetros do Rio de Janeiro. É no meu quarto, assistindo essa leitura e esse convívio aqui nosso, com muito ânimo, com muita vontade de começar. Então, eu sou a Renata Ramos, eu estou em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, tá bom? Feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a outra Renata Meirelles. Eu estou em Campinas, na zona rural de Barão Geraldo. Quem quiser vir tomar um cafezinho aqui também, tá muito bem-vindo. Bom dia, eu sou Fernanda, eu estou no Rio, estou em casa agora, lugar onde eu trabalho. Bom dia.
Bom dia, eu sou Vanessa, estou falando de Brasília. Estou dentro do meu carro, acabei de deixar minha filha na escola, mas é dentro de um sítio. Então, enquanto a gente está aqui, eu estou ouvindo passarinho, então tá bem gostoso. Estou feliz de estar aqui também. Eu Bom sou Anne. dia. Ah, Opa, desculpa. Vai lá, não, não. Matê. Anne, fale. Pode ir, Matê. Tá bom, então eu vou falar. Eu sou Matê Maria Tereza, moro em São Paulo, Vila Mariana, e estou aqui na casa da minha filha, ajudando com os netos. Obrigada. Agora sim. Bom dia, eu sou Anne. Estou na sala de casa na São João, aqui em São Paulo, bem agitado. Mas também fico em outros lugares, em outros dias. Bom dia, eu sou Tatiana, eu estou na minha casa, em Perdizes, São Paulo. Bom dia, eu sou o João, estou falando aqui da minha casa em Belo Horizonte, terminando de passar um cafezinho aqui para ajudar a acordar. E o pessoal que tá sem câmera, se não estiver podendo falar, tudo bem, dá um minutinho se alguém for abrir a câmera, abrir o áudio. Oi, gente, eu sou a Tati também, eu tô no centro de São Paulo, na sala de casa. Beleza. Cada um tá numa situação aí na sua manhã, às vezes não pode falar, mas legal que estamos juntos aqui. Maravilha, bom, né? Sentir essa terra espalhada aí que a gente está conectando. E vamos para a leitura. Eu acho que a dinâmica desse nosso programa, né, do grupo de leitura, é muito a base de a gente ler junto mesmo e conversar, refletir. Então, só nesse primeiro encontro fiz um pouquinho do início, mas a gente nem faz uma grande apresentação inicial, que a gente pode ir trazendo, né, se mostrando, falando do que faz ao longo das conversas mesmo, a gente se conhecendo, que é algo bem importante também, né? Às vezes conexões que surgem de trocas mais da realidade de pessoas específicas, então a gente se conhecer mesmo é muito parte do processo, mas a gente vai fazendo isso ao longo das conversas, então sempre que, né, for falar, comentar, quiser, sentir necessidade de trazer um pouco mais. Ó, o Pedro tá na Tijuca, no Rio de Janeiro, aqui não abriu o áudio. Tranquilo, Pedro. Vai acompanhando. Então, a gente vai trazendo um pouco, contando mais de quem somos nas conversas. E vamos então para a nossa leitura. Eu vou projetar, e a ideia é que a gente leia em voz alta e vá revezando, né? Então, eu vou começar, em algum momento eu vou parar, quem sentir, continua a leitura por um tempo que sentir também, pausa, e a gente vai revezando para revezar essas vozes também. E vamos que vamos. Começa então com esse poeminha, né? Mandacaru, xique-xique, coroa de frade, Iquipá, Macambira, unha de gato, Jurema e Caruá. A beleza dos espinhos ornamentam os caminhos onde eu gosto de andar. O livro da edição da Ubu tem essas gravuras maravilhosas, né, do Santídio. Traz muito justamente, né, esse mais que humano da caatinga, do contexto quilombola do primeiro capítulo, então, é semear palavras. Nos primeiros passos da minha vida, os mais velhos me orientaram a ouvir os cantos dos pássaros e os chiados da mata. Compreendo o ambiente onde dei os meus primeiros passos
como uma das bases de lançamento da minha trajetória. Uma memória maravilhosa desse tempo, que ainda pulsa. É acordar ouvindo o canto da passarada, informando quais as condições meteorológicas do dia. Os pássaros nos avisavam se ia chover, se ia ter sol ou se o céu ficaria nublado. Informado por eles, ainda antes de me levantar, eu já tinha a noção de como seria o dia. Outro pulsar das memórias de criança é o caminho da roça, que fazíamos junto às gerações mais velhas, a geração mãe e a geração avó. Ouvíamos a sonoridade emitida pela mata, a partir do movimento do vento e das águas dos riachos, rios e das cachoeiras, dependendo de por onde passávamos. No caminho da roça, os pássaros continuavam com as suas cantigas, comemorando a fartura que haviam encontrado ao colher os frutos das árvores. Eles também nos contavam sobre outras vidas que passavam por perto naquele momento, fosse por uma questão de segurança e proteção, ou apenas anunciando que o ambiente estava sendo ampliado com mais presenças. Essas são memórias recorrentes para as quais eu volto, sempre que encontro um obstáculo na minha caminhada. É onde me reanimo e é de onde estou novamente remetido, agora com uma força maior que ultrapassa os obstáculos e dá continuidade ao percurso. São também as memórias de amanhecer em uma casa construída com materiais locais, com uma parte do teto feita de telhas de adobe cru e outra parte feita de palha e madeira. A parte da casa levantada com adobe cru e teto de telha era o cômodo em que dormíamos. Como o clima tendia a ser mais ameno à noite, aquele era o espaço adequado para dormir. A parte da casa com paredes de taipa e teto de palha, por incrível que pareça, apesar do risco do fogo, era o espaço da cozinha, exatamente porque as palhas e a taipa são térmicas. Aquele espaço esquentava menos durante o dia e era onde se acendia a fornalha, a lenha. O outro cômodo, de teto de palha e paredes feitas com varas secas, era onde se realizavam atividades coletivas como o tear, pois o espaço onde se tecia precisava ser mais ventilado. A nossa arquitetura era adequada às atividades praticadas ao longo do dia em cada um dos seus espaços. Quando completei 10 anos, comecei a adestrar bois. Foi assim que aprendi que adestrar e colonizar são a mesma coisa. Tanto o adestrador quanto o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado, quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia, distanciando-o de seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome. O processo de denominação é uma tentativa de apagamento de uma memória para que outra possa ser composta. Há adestradores que batem e há adestradores que fazem carinho. Há adestradores que castigam e adestradores que dão comida para viciar, mas todos são adestradores. E todo adestramento tem a mesma finalidade: fazer trabalhar ou produzir objetos de estimação e satisfação. Contudo, não são todos os animais que conseguimos adestrar. Alguns ficam atrofiados fisicamente, quando se exige do animal um esforço físico para além do que é capaz. Outros ficam atrofiados mentalmente, quando o animal recebe um choque mental violento. De modo análogo, temos pessoas atrofiadas, pessoas que não foram adestradas para servir ao trabalho, mas que também não conseguem ser malandras,
Pessoas adestradas para que não tenham um imaginário, para que não consigam fazer sua autogestão. Pessoas que não aprenderam a fazer nada, nem aprenderam a extrair do que está feito. Pessoas atrofiadas que perambulam sem saber aonde ir. Ou ainda, pessoas que foram adestradas e terminaram transformadas numa população trabalhadora fluente, que passa uma temporada no Sul ou no Sudeste, em servidão salarial e retorna. Eu, por dominar a técnica de adestramento, logo percebi. Só um instantinho. Logo percebi que, para enfrentar a sociedade colonialista, em alguns momentos, precisamos transformar as armas dos inimigos em defesa, como dizia um dos meus grandes mestres de defesa. Então, para transformar a arte de denominar em uma arte de defesa, resolvemos denominar também. Em outros escritos em que traduzia os saberes ancestrais de nossa geração, avó da oralidade para a escrita, trouxemos algumas denominações que as pessoas na academia chamam de conceitos. A partir daí, seguimos na prática das denominações dos modos e das falas, para contrariar o colonialismo. É o que chamamos de guerra das denominações, o jogo de contrariar as palavras coloniais como modo de enfraquecê-las. Certa vez, fui questionado por um pesquisador de Cabo Verde. Como podemos contracolonizar falando a língua do inimigo? E respondi: vamos pegar as palavras do inimigo que estão potentes e vamos enfraquecê-las. E vamos pegar as nossas palavras que estão enfraquecidas e vamos potencializá-las. Por exemplo, se o inimigo adora dizer desenvolvimento, nós vamos dizer que o desenvolvimento desconecta, que o desenvolvimento é uma variante da cosmofobia. Vamos dizer que a cosmofobia é um vírus pandêmico e botar para ferrar com a palavra desenvolvimento, porque a palavra boa é envolvimento. Para enfraquecer o desenvolvimento sustentável, nós trouxemos a biointeração. Para a coincidência, trouxemos a confluência. Para o saber sintético, o saber orgânico. Para o transporte, a transfluência. Para o dinheiro ou a troca, o compartilhamento. Para a colonização, a contracolonização e assim por diante. Ele entendeu esse jogo de palavras. Você tem toda a razão. Vamos botar mais palavras dentro da língua portuguesa. E vamos botar palavras que os próprios eurocolonizadores não têm coragem de falar. Por que o povo da favela fala gíria? Preenchem a língua portuguesa com palavras potentes que o próprio colonizador não entende. Enchem a língua como quem enche uma linguiça. E assim falam português na frente do inimigo sem que ele entenda. A favela adestrou a língua e enfeitiçou. Temos que enfeitiçar a língua. Posso dizer que sou feiticeiro. Qual é o problema? Mas sou feiticeiro e milagreiro, porque sou politeísta e sei fazer o efeito tanto pelo milagre como pelo feitiço. Semeei as palavras biointeração, confluência, saber orgânico, saber sintético, saber circular, saber linear, colonialismo, contracolonialismo. Semeei as sementes que eram as nossas e as que não eram nossas. Transformei as nossas mentes em roças e joguei uma cuia de sementes.
quando apresentei essas sementes, essas imagens, essas palavras germinantes, eu tinha a impressão de que a palavra biointeração germinaria mais do que as outras. Tanto é que me esforcei muito nesse sentido. Mas o que aconteceu foi que a palavra que melhor germinou foi confluência. Não tenho dúvida de que a confluência é a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Um rio não deixa de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Ele se fortalece. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente. A gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Essa é a medida. De fato, a confluência, essa palavra germinante, me veio em um momento em que nossa ancestralidade me segurava no colo. Na verdade, ela ainda me segura. Ando me sentindo no colo da ancestralidade e quero compartilhar isso. Cidades e comosfobia. Continuamos? Sim, né? Sim, vamos mais umas páginas desse próximo. O que é a cidade? É o contrário de mata, o contrário de natureza. A cidade é um território artificializado, humanizado. A cidade é um território arquitetado exclusivamente para os humanos. Os humanos excluíram todas as possibilidades de outras vidas na cidade. Qualquer outra vida que tenta existir na cidade é destruída. Se existe, é graças à força do orgânico, não porque os humanos queiram. Fui criado numa casa de chão batido, onde andava descalço. As galinhas e os outros animais conviviam conosco dentro de casa. Quando uma galinha estercava na casa de chão batido, a parte úmida do esterco, das fezes da galinha, era absorvida pela terra. Tirávamos a parte sólida e jogávamos no quintal, para servir de adubo. Para o povo da cidade, isso é um horror. Pisar as fezes da galinha, impossível. Tem que ter uma cerâmica bem lisinha para poder enxergar qualquer outra vida, qualquer outro vivente que estiver ali, para poder desinfetar e matar qualquer micro-organismo. Matar até o que não se vê. Para andar descalço é preciso desinfetar o chão. A cerâmica foi criada porque os humanos não podem pisar a terra. Os calçados foram criados porque os humanos não podem pisar a terra, porque a terra é o anseio original. A humanidade se desconectou da natureza exatamente por ter cometido o pecado original. Seu castigo foi se afastar da natureza. Por isso, Adão foi expulso do Jardim do Éden e o humanismo passou a ser um sistema, um reino desconectado do reino animal. Dentro do reino vegetal, todos os vegetais cabem. Dentro do reino mineral, todos os minerais cabem. Mas dentro do reino animal, não cabem os humanos. Os humanos não se sentem como entes do ser animal. Essa desconexão é um efeito da cosmofobia. A cosmofobia é o medo, é uma doença que não tem cura, apenas imunidade. E qual é a imunização que nos protege da cosmofobia? A contracolonização, ou seja, o politeísmo, porque a cosmofobia é germinada dentro do monoteísmo. Se deixarmos o monoteísmo e adentrarmos o politeísmo, nos imunizamos. No mundo politeísta não existe pecado original. Ninguém foi expulso do Jardim do Éden. Ninguém tem memória de terror. Os deuses e as deusas são muitos e não temos medo de falar com eles. No mundo politeísta, ninguém disputa um deus, porque há muitos deuses e muitas deusas.
tem para todo mundo. Como no mundo monoteísta só há um Deus, é uma disputa permanente. O povo de Israel contra o povo da Palestina, por exemplo, estão se matando na disputa por um Deus. No nosso caso, não é preciso. Temos Exu, Tranca-Rua, Pombagira, Maria Padilha. Se não estamos com um, estamos com o outro. Podemos parar por aqui, porque é muita coisa linda, né? Provocadora nesse trechinho. Então, a ideia agora é a gente fazer esse compartilhamento, essa confluência, né? Como ele diz, entre o como essa leitura nos move. Então, sentir, de compartilhar, né? De algum movimento aí de pensamento que surgiu a partir da leitura. Eu acho que queria convidar para a gente é, poder também compartilhar movimentos que não estão concluídos, assim, que a gente passa, de repente, é uma sensação que tá movendo, e aí a gente tentar dar voz a ela mesmo sem estar assim, eu não preciso ter coerência exatamente no que eu vou falar, porque a gente tá criando, trilhando, né, esses territórios novos mesmo, e a gente pode se vulnerabilizar, né, de falar e pensar ao mesmo tempo. Então, queria convidar isso também, que a gente possa trazer, não ter essa autocobrança, né, de produtividade na nossa fala também. É um espaço para a gente ir se decolonizando também nesse aspecto. Então, abro aqui a nossa roda. Bom, bom dia de novo. Eu acho que é muito interessante ouvir a leitura dele, que eu acho que a conexão que a gente faz com o dizer, né, com o contar do Nego Bispo, assim, é muito diferente. Então, está sendo uma sensação assim bem diferente. Eu tinha lido já e agora ouvir parece que ele está contando um pouco assim, né? A gente está passando pela roça ali, né? E acho tá baixo. Ei, Dá um Renato. pouquinho, né? Se puder falar um pouco mais perto, talvez já ajuda. Tá. E eu acho incrível também como que ele vai assim pegando nesse caso aqui, né, coisa do dia a dia, como que ele lida com a natureza, com os pássaros, com os mais velhos ali da comunidade dele, e como que ele vai conectando com questões assim que é, Israel e Palestina e não sei, algumas coisas até de estava pensando em Paulo Freire, né? Quando você tira o conhecimento ali, a autogestão da pessoa, ela deixa de ser sujeita. Ele fala isso em uma frase, né? Um pensamento com uma complexidade enorme. Então é bonito, assim, a gente lê, não sei, 3 páginas e a profundidade que isso tem, assim, é muito legal. Então, é isso. Sim, é um pensamento que é totalmente vivência, assim, né? Deve sentir que é enraizado mesmo, né? Não tá falando de ideias criadas na cabeça, né? Reverbera daí, né? Tentar botar em palavras. É, eu vejo um retorno, assim, né? Um retorno à natureza, um retorno ao que a gente realmente é, né? E, e como se a gente estivesse, assim, vivendo tudo o que a gente vive, os humanos, que ele diz, né? Nós, brancos aqui, eurocentrados, enfim. Como se a gente tivesse esquecido quem realmente nós somos, né? Então, com palavras muito simples, né? Nada rebuscado, nada, né, filosófico, mas com muita vivência, ele dá
essa outra possibilidade, né? Do simples, do orgânico, das relações, né? Que aí até ele denomina isso da cosmofobia, como se a gente tivesse medo mesmo do que dos outros seres da Terra, né? Da sujeira. Mas a gente vive nesse mundo totalmente higienizado, é, querendo nos separar, né? Aí depois a gente vai falar de linearidade de pensamento, né? Aí já indo para o lado do sistema econômico, né? Se a origem que a gente está vivendo é essa separação, né? Essa visão que nós somos separados do mundo animal, né? Então é como se a gente estivesse abrindo um livro, né? Se alfabetizando, assim, é, de quem nós realmente somos e tirando essa lente ocidental, né? Colonizada. Por isso que é o a gente vai falar mais um pouquinho, quando ele fala de contra-colonização, é justamente colocar algo no lugar, porque a decolonização é você tirar esse pensamento colonizado, né? E ele justamente faz esse movimento de contra-colonizar, é entregar para a gente o que a gente perdeu e que ele vive, né? Viveu, né? É, Então, eu acho simplesmente bárbaro. É isso, gente. Palavras são essas, mas o sentimento é que o corpo. Sim. Não, essas imagens tão simples, né? Como a quando ele fala do adestrar o boi, né? Assim, tipo, o qual isso amplia na minha percepção, assim, disso que você tá falando, né? Dessa separação, desse esquecimento, é, essa imagem que ele traz do adestramento do boi mesmo, que às vezes é pela dor, às vezes é pelo carinho, pelo vício na comida, né? E acho que isso, tipo, meu, se for na filosofia, como, né, sei lá, coisa da sociedade da disciplina, né, do Foucault, de que antes a gente era controlado pela punição e vigilância, e aí hoje essa Byung-Chul Han trazendo a coisa da gente internalizar, né, essa autocobrança e, e tá nessa coisa do carinho, né, buscando essa recompensa no sistema, né, e só que tudo isso dentro desse mesmo adestramento, né? De esquecer isso que a Renata falou agora, assim, né? Desse profundo do quem somos mesmo, assim, que o adestramento faz o boi esquecer, né? E como a gente, não só na nossa história, foi esquecendo, na nossa história pessoal, também na nossa educação, né? Mas diariamente, né? E acho que essa força de como ele traz, logo no início, né? Do como ele lembra da escuta do pássaro e tal. Esse colocar a outra coisa no lugar que você falou, né, Rê? De a gente conseguir trazer se relembrar, assim, pro nosso dia a dia. É genial mesmo quando ele consegue a gente conseguir enxergar tanto com coisas tão simples, né? Luiz, e aproveitando o link que você está fazendo, ele fala das pessoas atrofiadas, né? Que a gente. E eu me identifiquei muito, porque eu estou fazendo uma transição de carreira, pedi demissão de um emprego de vários, porque justamente isso, assim, eu me senti atrofiada, sem poder usar criatividade, imaginação, tipo, e aí revendo várias coisas de como eu fui criada, como que era a minha escola, como que eram padrões que muitas vezes eu tinha que me encaixar porque era aquilo que era exigido e deixar quem eu queria ser, né? E assim, agora como adulta, eu acho que a maternidade tem me trago muito convite de resgatar isso. Acho que minha filha me traz um convite de pisar no chão, de ouvir as natureza. Então, eu estou muito grata de estar aqui, porque cada palavra, cada parágrafo de ouvir, de estar aqui ouvindo, traz a certeza que ele traz uma simplicidade
que eu acho que a gente precisa resgatar essa simplicidade. E você falou de vulnerabilidade, né? De estar aqui, tem muitas palavras que são novas para mim. E falar assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, mas que conceito é esse? Que palavra é essa? E pensar de uma perspectiva simples, mas que resgata uma ancestralidade. Ele fala de quando ele está, né, em alguma situação de dificuldade, ele se resgata, ele se apega à ancestralidade. E muitas vezes eu me vi totalmente desconectada de quem foram, né? Quem foram os meus ancestrais, de onde eu vim, sabe? Então, assim, é muito bonito. Eu acho que cada parágrafo é uma poesia, uma filosofia, uma simplicidade, uma leitura que faz a gente pensar a cada momento, assim. E como o João falou, ele mistura tantos temas de uma forma tão simples que é fantástico. É, A Luana oi. tava É com Van? a mão Ah, tá. levantada também, se puder, porque eu acho que ela tá Claro, sem o claro. esse de entrada. Oi, isso. Ai, deixa eu baixar também. Ah, eu vi o Nego Bispo recentemente, né? Eu acessei esse conhecimento, eu acessei esse saber recentemente. Ah, e eu gostei, e eu acho assim, quando eu concordo e discordo de uma pessoa, de um pensamento, para mim é o combo perfeito. Então, eu concordo com o Nego Bispo quando ele fala sobre a questão do adestramento, isso me atravessou, porque hoje, no dia a dia, eu penso que algumas relações são feitas a partir de adestramentos. E esses adestramentos, no meu caso, que sou e faço parte da população negra brasileira, afrodescendente, isso me atravessa, porque adestramento é algo que vem de forma externa, com outras finalidades, outras intenções e outros propósitos, que não é o meu e que não respeita a minha livre existência. Então, isso me chama atenção, né? Eu gosto disso, quero pensar mais sobre isso, quero desenvolver melhor isso. Isso me foi muito interessante. Descubro hoje que ele é politeísta. Eu sou monoteísta, não concordo com ele. E isso é muito bom, porque nós somos esse ser completos de ah, ah, coerentes e incoerentes ao mesmo tempo. Ora somos coerentes, ora incoerentes, né? É, e eu tenho uma formação teológica, né? E optei pelo cristianismo. E gosto dessa visão dele politeísta. É, percebo e compreendo, né? E isso para mim é instigante. Isso para mim é instigante. Não existe só uma compreensão teológica de divindade, de espiritualidade. Isso para mim é interessante, não é? Então, quando eu chego aqui e vejo que a gente vai ler o Nego Bispo, eu já entrei na Amazon e vou comprar o livro, né? E quero conhecê-lo mais e conversar mais, porque para mim foi o que me atravessou hoje, entende? Uhum. E sim, assim como eu sou cristã, existem vários segmentos cristãos e estão nas extremidades e estão também no equilíbrio. Então, eu sou cristã e compreendo outras religiões, principalmente a de matriz africana, que eu abraço com carinho e respeito, como também as outras formações e pensamentos a partir da espiritualidade. Então, para mim vai ser uma alegria continuar aqui. Obrigada por essa oportunidade.
Maravilhoso, Luciano. Acho que é isso, assim. O que você tá falando só reforça, assim, porque tem muito do que ele traz que é muito provocador mesmo, assim, que traz, né, desconfortos grandes, assim, com coisas que, da nossa formação e acho que o importante é a gente viver esse processo mesmo, como você tá falando, assim, achei maravilhoso o como você se colocou, nossa, é muito legal, você, né, com essa base cristã, monoteísta, tá conseguindo, né, tá nesse lugar de respeito e de viver essa instigação ali que você falou, né, que a gente sabe que muitos outros cristãos caem nesse lugar da extremidade que você falou, né, de, ah, não, tipo, quando leu ali esse parágrafo, já fecha o livro e queima, né, e, e obrigado por mostrar esse exemplo, assim, de mesmo com essa sua fundação e que você tá feliz com ela, tá nesse lugar de abertura e de viver algum, né, alguma mexida que vai poder ser feita a partir dessa escuta do Nego Bispo, né, sem medo, né, de que isso ponha em risco o que você já tem, né? Então, acho que Exato, essa abertura para a gente remexer assim por dentro. exatamente. Até Importante. porque eu sou a pessoa que eu duvido de mim em primeira instância, Sim, entende? Eu duvido de mim em primeira instância. Então, é um senso comum que cristão é tudo igual. Não. O contrário também é verdadeiro, né? Assim como eu estudo o Nego Bispo, estudar a mim, porque eu também não sou igual, não sou todo mundo, eu existo e tenho uma diferença única. sim. E tem uma hora que ele vai falar, acho que é no livro, que às vezes também, como eu ouço muito ele falar e tal, às vezes não sei o que tá no livro que foi ouvindo ele, mas ele fala da questão de eurocristãos politeístas e eurocristãos monoteístas. Ele brinca com isso, assim, ou seja, você pode ser cristão, né? E não tá nessa relação da monocultura, da imposição, da dominação, né? Então, acho que politeísmo não necessariamente ele quer dizer acreditar literalmente em vários deuses, talvez, sabe? Talvez parte desse lugar, mas eu acho que é muito mais uma postura interna, sabe? De a gente conviver com a diferença, disso a gente não ter que lutar pelo nosso Deus, como ele fala, né? Nessa parte que a gente leu, assim, quando é um Deus só, eu tenho que brigar, eu tenho que ir pra guerra pelo meu Deus. Então não tem problema se você acredita num Deus só ou não, assim, né? Eu acho que talvez é mais essa abertura para essas diferenças conviverem, né? Que é o mais importante. E acho que ele, em outros momentos, traz. Acho que já traz, né? Nisso que a gente leu, mas acho que em outros momentos ele traz mais disso, assim. Valeu, obrigado por trazer esse ponto. A Matê levantou a mão também. A Gisele estava na fila quando. A gente não precisa seguir exatamente a fila também, eu só intervir ali, porque eu sei que quando a gente tá sem o vídeo é mais difícil, né? A gente entrar na conversa. É, não, vou tentar ser breve, assim. Primeiro, bom, a gente leu acho que 8 páginas escritas e já sinto assim uma bomba de energia, né? Uma coisa assim, sei lá, uma sensação física de liberdade, de movimentar, de colocar energia assim muito legal, né? E três aspectos assim que para mim bateram assim, nossa, colou, bateu e colou. Que foi essa guerra das denominações, que é algo que eu venho trabalhando. Bom, sei lá, mais para frente vocês vão saber o que eu faço, mas trabalho com saúde da mulher. E aí, né, essa coisa de sempre achar que ela tem um problema, né, de sempre achar que uma secreção na calcinha é um problema. Ai, porque a minha calcinha fica manchada. Porque a pessoa quer ver a calcinha limpa, quer ver uma marca na calcinha, porque se tiver qualquer coisa tá suja. Mas não é sujeira aquilo, é secreção, né? E aí a pessoa vira para mim e fala assim: ai, não, mas sabe o que que é? É que eu uso um protetor diário. Para vocês, rapazes, eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma espécie de absorvente bem fininho que tem mulheres que usam na calcinha todo dia. Tipo, para quê? Para não sujar a calcinha, né?
E aí eu peguei e falei para essa paciente que eu estava atendendo, eu falei assim, vamos mudar esse nome, porque protetor diário tá gourmetizado demais, entendeu? Eu falei, vamos chamar esse trem aí de forro de plástico? O que que você acha? Né? Porque, assim, é isso aí que você botou, é um forro de plástico, né? Branquinho e tal. Então, assim, e fora os epônios, que são muito ainda enraizados na saúde da mulher, quando a gente fala, por exemplo, trompas de falópio, todo mundo sabe o que é. Mas, gente, falópio foi um mané, sabe? Violento, agressivo. Papa Nicolau era um cara que fazia estudos em corpos de mulheres negras, sem anestesia, sem dó nem piedade, sanguinolento. Então, assim, tem nome as coisas, né? A gente não precisa chamar, né, desses nomes. E aí eu vejo os adestradores e vejo as atrofiadas. E eu vou chamar desse jeito porque eu estou falando dessa população feminina que eu também atendo, que são as mulheres que, eu quero parir, mas o que que eu tenho que ler para poder parir, né? Então, assim, veja, né? Ela foi adestrada, ela ficou atrofiada mentalmente e às vezes até fisicamente. E aí o parto é a evocação dessa selvageria. Só que como é que a gente faz para desadestrar a ser humana, né, em poucos meses? E a próxima que ele falou, que eu falei, nego bispo maravilhoso, onde quer que esteja, que é essa história, né, da humanização. Porque aí vem gente, eu já falava disso no outro grupo, do tal do parto humanizado. Eu falo, gente, que ridículo, que parto humanizado, meu Deus do céu, é parto só, entendeu? Então, por que que a gente tem que colocar a palavra humanizado? Por que que a gente não coloca mamiferizado? Porque, do ponto de vista fisiológico, está muito mais relacionado com características mamíferas do que humano. O que que é o humano dentro do reino animal, entendeu? Então, assim, é isso, gente. Comecei a disparar aqui para todo lado. Mas é isso aí. Salve. Que bom, né? Porque é isso. Segundo o que o Nego Bispo fala do que é o humano, né? Que ele contrapõe, né? Esse humano separado, o parto no hospital com tudo, né? A cesariana e tal, é o mais humanizado, né? Nesse sentido de humano que se separa, né? O parto humanizado que você fala, né? O que você trabalha é um parto mamiferizado. Muito bom, achei genial. Matê, vai lá. O- Eu queria compartilhar um pouquinho, porque é uma leitura muito interessante. Tem algumas coisas que são compreensão muito acessível. Adorei aquela coisa do cocô da galinha que a terra absorve e que depois vai servir para adubar as plantas. E tudo numa boa, né? E que a gente se afastou tanto disso, tanto, tanto. É fantástico. Então, são coisas que calam, assim, que entram fácil dentro. E tem outras coisas que eu falo, peraí, eu penso, o que que ele está falando isso? O que será? Será que eu estou entendendo direito? Por exemplo, eu fiquei com essa cosmofobia cismada. Eu estou entendendo que seria assim, o ser humano achar que ele é diferente, e por isso ele pode mandar, e é dono de tudo que está aí, e ele não faz parte dessa natureza como um todo. Será que é por aí? Eu queria Uhum. checar. Eu gosto de ir entendendo, e tem várias coisas. Quer dizer, esse foi só um exemplo, porque tem outras passagens que eu também. Não dá para dizer que é só isso, mas esse eu fiquei cismada. E o contrário da cosmofobia seria a cosmogonia, é isso? Só perguntando. Obrigada. Hum, eu não saberia dizer do contrário de ser cosmogonia. Não sei se a Renata, que também é super estudiosa da vez, saberia responder, mas acho que o que você trouxe no início tem tudo a ver mesmo, é essa separação, né? E que ele remete mitologicamente a essa cena do ser expulso do paraíso, né? Então, de certa forma, no Adão e Eva no paraíso não estariam nessa cosmofobia, estariam no envolvimento, né? Estaria na lógica do participar, ser parte do paraíso, né? E aí cria essa punição de um Deus que fala, não, agora você não é mais parte, você vai ter que trabalhar, suar, sofrer para viver.
Então cria ele fala de um terrorismo, assim, né? De que agora o humano, tô separado, o mundo ele é uma punição, é uma coisa que eu tenho medo. Então, fobia é no sentido de medo mesmo, não só de separação, né? Mas de uma relação de medo que horas é medo, medo, horas é essa daí superioridade, eu ter que dominar, eu ter que controlar, né? Então, acho que tem muito a ver com o que você trouxe, sim. Agora, o contrário da cosmofobia, eu acho que é esse envolvimento, né? E não sei o que você quis dizer com cosmogonia, mas acho que é por aí, sim. Acho que você tá pegando o Olha, sentido. foi só uma palavra que veio do passado, cosmogonia. Eu preciso até revisitar, porque também não sei exatamente, é o que me ocorreu. Eu acho que a Cris quer falar. Cris, você tá com o microfone mutado, tá bom? Aí você precisa desmutar. Bom, agora, eu acho que é o contrário, como ele está falando, Luiz, eu concordo com você, o contrário da cosmofobia é o envolvimento e a biointeração. E esse início do livro me trouxe muito a minha infância de volta. Então, eu revivi algumas coisas assim, me senti muito identificada com o que ele falou, embora não tenha morado num quilombo, mas eu passei uma boa parte da infância em Petrópolis, numa casa que tinha um terreno muito grande e tinha árvores como um pomar, e tinha vários tipos de árvores, e a gente criava alguns gansos, e tinha muitos pássaros, e eu gostava de ler em cima da árvore. Eu levava meu livro para cima da árvore e eu ficava em cima da árvore lendo. E eu pisava no cocô do ganso também, sabe? E tinha até medo deles, porque eles eram meio ariscos, né? E meio assim, meio defensores, né? Do conjunto deles. E eu tinha uma coisa interessante, que eu andava descalço o tempo todo, né? Na terra, tinha uma parte do terreno que era terra, andava descalça na terra, então eu me sujava muito. E eu achava muito legal, me lembro de uma lembrança de infância, de quando eu tomava banho, a água saía preta, a água saía muito suja. E eu achava, puxa, vivi muito, brinquei muito, tive um dia ótimo hoje, porque a água está muito suja. E consegui, eu consegui me enrolar na terra, eu consegui viver realmente, profundamente, aquele contato, né, com a terra, que para mim era muito importante. Então, eu acho que eu vivi muito essa biointeração que ele está falando, né? Com os animais também, com os pássaros, eu gostava muito de ver, né? Com esses gansos, e também com as borboletas, porque minha mãe era pintora naturalista, e ela pintava insetos. E aí a gente, às vezes, aí eu ia, coletava, às vezes, uma espécie de uma borboleta para secar, para ela poder pintar. E ela pintava as borboletas de uma maneira incrível. E eu estava sempre em contato com esses animais, com o jardim também que tinha muitos polinizadores, né, abelhas, e vivia sempre observando aquilo. Hoje em dia eu sou bióloga, né? Também depois disso, né? Então, esse envolvimento eu senti muito presente na minha infância, e essa biointeração. É mais isso que eu queria falar. Nossa, muito lindo, muito lindo. E ao mesmo tempo que vem essa tua memória, vem, tipo, memórias, sei lá, da minha infância de, tipo, sei lá, né? Ou ver pessoas brigando porque a criança sujou demais, né? Então, acho que esse adestramento, assim, como é no nosso lidar com as crianças, a gente reproduz esse adestramento, né? Da sujeira, né? De medo. Esses dias a Rita, que é professora da escola também, da Schumacher, tava falando que ela tá pirando com a neta dela de que as crianças nunca têm momentos na natureza não supervisionado. É sempre uma coisa assim, tipo um medo de a criança estar solta e interagindo. Então é cosmofobia mesmo, assim, né? O medo que a gente impõe na criança, porque ela não parte desse lugar de medo, né? E aí ela tá pirando nisso, que ela ficou em Paraty um tempo com a neta dela, e lá pela primeira vez ela se sentiu segura de deixar a neta solta no quintal, como você ficava na tua infância, sabe, Cris?
E ela É tá vendo verdade. como isso é fundamental, assim, para É. educação, num bom sentido, né? No Eu adestramento. ficava solta mesmo, em liberdade, sentia muito essa liberdade de estar convivendo, de estar fazendo o que eu queria, uma liberdade muito grande, muito, muito boa. Demais. Uhum. Dani, quer falar? A gente tá chegando no nosso horário, mas dá para incorporar aí mais uma palhinha, e se alguém precisar muito falar, a gente finaliza. Eu vou trazer uma reflexão bem rápida aqui. Eu sei que o nosso horário está apertado, mas sobre essa conexão com a natureza. Eu tenho uma dicotomia na minha família muito forte. Eu sou filha e neta de nordestinos do sertão do Ceará, e o meu pai tem uma conexão muito bonita com a terra, mesmo tendo essa conexão por causa de um recorte social muito difícil. E aí, pelo contrário dele, a minha mãe, que também viveu nas mesmas condições, hoje ela vê esse retorno à terra como uma lembrança de uma fase muito difícil, de uma dificuldade. Então, ela tem a dificuldade de se reconectar com a terra, porque o vir para a cidade, para ela, foi uma conquista de um pequeno conforto que ela nunca teve. Então, é muito difícil hoje falar para ela sobre essa minha conexão com o fora de São Paulo, eu quero sair daqui, quero voltar para lá, quando muitas dessas conexões hoje parecem como privilégio, né? E para ela não é. E é muito curioso esse trabalho que eu tenho, assim, com ela e também com muita gente da minha família, porque é difícil, né? Essa Sim, diferença. essa Ai, deixa. eu posso reverberar a fala da Anne, porque eu me conectei muito com o que ela Vai. falou. Isso é muito importante, eu não vou demorar. É, Anne, eu me conecto com você, e o que a Cris falou me levou para uma imagem do meu avô Martins, eu andando em carro de boi, né? A gente no carro de boi, e o nosso objetivo era chegar na casa de farinha, né? Eu entendo e compreendo que nós somos facetados e somos plurais, né? Mas também a minha visão e a minha experiência sobre quilombo, né, que é povoação, é acampamento, vem quando eu chego para o Brasil, são para mim são comunidades autônomas por pessoas negras fugidas da escravidão. Né? E aí que se organizaram mesmo nas matas, na natureza, na terra. E aí, ali, a partir dali, daquele lugar, formaram estruturas sociais, econômicas, né? E culturais próprias, né? Porque era uma forma de resistência, né? Era uma forma estruturada de resistência coletiva. E aí, isso que a Cris trouxe de espaços de liberdade para viver a vida na terra, né? Uma organização política, cultural. Então, eu também sou de Recife, Pernambuco, vim a São Paulo, né? Porque viver no quilombo, viver afastado, é por uma resistência de continuar existindo sendo quem é. E quando a gente sai desse ambiente que vem para cá, a gente entende que aqui se tem a ideia de mais conforto. No entanto, é uma coisa que a gente não é o nosso habitat, a gente entende melhor, né? Então, obrigada, porque me reverberou muito, eu lembrei muito da minha infância com meu vovô. Nossa, obrigado por trazer de forma curta e brilhante isso que é, né, a resistência do quilombo, assim, esse movimento histórico mesmo, né, que você em curtas palavras traz, e é totalmente isso mesmo. Muito bom. É isso, tem muitas camadas, né, gente? Porque é isso, não dá pra romantizar, né, a vida no campo, porque é isso, tem o quilombo que realmente conseguiu resistir, criar os saberes, por isso a importância dos saberes quilombolas, né? São aqueles que conseguiram resistir e aprender a viver, né, bem com a terra, né? Então acho que a gente tem muito que aprender mesmo com esses saberes quilombolas.
e que às vezes talvez a experiência da mãe, né, acho que foi a mãe, né, já foi uma experiência de campo, digamos, escravizado, né, assim, não para usar a figura, né, tá no campo, você pode estar no quilombo ou você pode estar na plantação, na plantation, né, então óbvio que a memória não vai ser boa de quem estava na plantation, né, de cuidar da terra, sendo escravizado, né, digamos, figurativamente, né, assim, cuidando com as devidas proporções. Então é isso, gente. Muito obrigado. Passamos um pouquinho, mas foi o primeiro encontro e merecido esse tempinho a mais também. E terça que vem continuamos. Obrigada, até mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu. Tchau.